Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer mais um desenho para iniciantes. Hoje eu quero fazer essas tulipazinhas de uma forma assim bem fácil. Vamos começar com uma sombra aí por trás. Para essa sombra eu vou usar o azul soft e o azul caribe. Eu vou espalhando inicialmente esse azul soft próximo ao desenho mais escurinho, se afastando dele. A gente vai sumindo esse azul soft em cima do nosso tecido. Para a parte mais profunda, eu vou e coloco um toquezinho de azul caribe. Olha só como eu vou fazendo isso. Eu vou pintando com azul soft, vou espalhando ele sobre o meu tecido, como se eu estivesse umedecendo um pouco esse tecido para receber a sombra mais profunda, que é o azul caribe. Importante é que você vá pegando essa tinta, vá colocando na região onde você quer que fique mais escura. E para fora você só esfumar essa tinta. Você tenta perder ela em cima do seu tecido. Tem uma colega nossa que ela mandou me dizer, recebi uma mensagenzinha dela, ela dizendo que tem muita dificuldade com esse esfumaçado. Então, significa dizer que a gente precisa treinar bastante. Vamos pegar o nosso pincelzinho e levar pouquinha tinta. Colocar essa tinta encostando no nosso desenho, na parte que a gente quer que fique mais escuro. Depois, a gente sai levando esse pincelzinho lá para fora do nosso desenho, afastando da região onde a gente quer mais escuro, porque aí o nosso pincel já está basicamente sem tinta. Sempre que a gente pega tinta, a gente leva esse pincel para o lugar onde a gente quer mais escuro, faz o contorninho direitinho do desenho, sem borrar, sem deixar espaços vazios. Depois a gente vai levando para fora do nosso desenho, como se a gente quisesse varrer essa tinta lá para fora. Mas varrer a tinta que já está sobre o nosso desenho e não pegar mais, entendeu? Se você pegar mais, você vai simplesmente continuar pintando o seu tecido, pintando e pintando. Vai ficar difícil de você conseguir esse esfumaçado. Olha, eu levo a tinta para a região que eu quero mais escura e depois eu saio puxando ela para o lugar que eu quero que fique mais suave. Sempre que eu pego a tinta, eu levo para onde eu quero que fique mais escuro. Só depois que eu levo o meu pincel para as regiões de fora do desenho. E essa sombra eu vou fazendo ela inteira dessa mesma forma, tendo cuidado de não dar a volta no desenho inteiro. Observe que eu saio pintando só aqueles cantinhos que são mais profundos, que estão mais adentro do nosso risco. Eu não dou a volta nas folhas, eu não dou a volta nas flores, a não ser que ela esteja muito adentro. Mas se ela estiver assim, olha, com essas pontinhas assim mais afora, não precisa você sair dando a volta em tudo. Entendeu? É bem prático da gente fazer essas sombras. Eu sei que algumas pessoas que estão começando têm dificuldade, eu tinha muita dificuldade com isso aí. E o que vai ajudar a gente é a observação e é o treino. Portanto, não tente fugir das suas sombras, de fazer os fundos dos seus desenhos. Porque às vezes a gente, para se livrar desse esfumaçado, a gente coloca umas folhinhas alongadas, sai colocando uns disfarces, vamos assim dizer, por trás dos nossos objetos principais. Mas a gente precisa treinar isso aí até que ele vá se tornando fácil de ser feito. Aí o azul caribe, aprofundando esse cantinho. E a sombra para o nosso desenho, ela já está pronta, totalmente pronta. Depois a gente volta fazendo os arabescos, pode enfeitar o quanto quiser, mas para a sombra mesmo já está pronta. Agora para a pintura aí do meu desenho, das minhas folhas. Para essa folhinha eu vou usar o cinza ônix e o verde kiwi. Você pode estar usando verde pinheiro, verde pântano,
verde oliva no lugar do cinza ônix. Você pode estar usando aí o verde kiwi, o verde folha, o verde pistache, um verde mais claro, tá bom? Para esse verde de luminosidade. Eu vou passando, olha, eu vou enchendo tudo isso aí com cinza. Nós vamos fazer hoje uma folhinha mais riscada, para a gente treinar também isso, né? Aquelas folhinhas mais riscadinhas. Eu não vou encher tudo com o cinza ônix. Eu vou encher boa parte e vou vir, olha, com o verde kiwi, terminando a pintura da minha folhinha. Esse verde kiwi, eu vou colocar ele como luminosidade e vou colocá-lo assim, riscando em cima desse cinza. Eu não vou deixar uma emenda bem feitinha, vou deixar mais riscado mesmo. Aquela pintura assim mais tranquila, mais despreocupada, vamos assim dizer. Aí eu tô riscando um pouquinho mais e para as nossas folhinhas será bem assim a pintura. Vamos pintar boa parte dela com o cinza ônix e terminar com o verde kiwi, deixando uma emenda bem riscada. Olha só, vou preenchendo, vai ser só uma questão de preenchimento, é uma pintura bem tranquila. A sua preocupação principal será essas laterais, para não borrar, para a gente não ir fazendo, né, aquela pintura borrada, enfim. Então, vamos preenchendo direitinho, com cuidado, a lateral. O centro é só preenchimento mesmo, não tem com o que se preocupar, é algo mais rápido. Deixa aí um bom espaço, lembrando que se você quiser sua folha mais escura, você pinta uma maior quantidade com cinza. Se você quiser ela mais clarinha, você pinta uma quantidade maior com o verde. Isso vai determinar se ela vai ser mais clara ou mais escura. A minha eu vou deixar ela mais escurinha mesmo. Ou seja, eu vou pintar ela quase toda com cinza e vou vir com verde, riscando, manchando um pouco ela, marcando um pouco ela. Olha só, pincelzinho de lado para deixar riscado. E vamos então à pintura da outra folhinha ou dessas outras 3 folhinhas. Eu pintei quase tudo, tá vendo? De cada uma delas com cinza ônix e com o verde, agora o verde kiwi, eu vou vir terminando essa pintura e terminando do mesmo jeito que fizemos com as outras, riscando, deixando ela assim bem riscadinha. Veja que elas não se emendaram, porque a parte de baixo, onde eu tô colocando esse, não necessariamente luminosidade, mas esse tom mais claro, ele coincidiu em ficar separação entre todas as minhas folhinhas aí. Essa que está bem de frente, a gente vai também riscando ela, puxando em todas as direções, de uma forma até mais arredondada, esses puxõezinhos. Essas aí, a gente puxa risquinhos mais retos. E vamos ganhando, olha, uma separação maior entre as folhas. Você pode vir depois com o cinza ônix fazendo o acabamento, um acabamento melhor feito, vamos assim dizer, mais marcado. Olha só, para separar melhor uma da outra. Prontinho. Veja que são folhas bem práticas, não é isso? Agora, nós vamos para a pintura das nossas flores. Eu vou começar a pintura dessa aí usando o tom uva, e veja o que eu tô fazendo. Eu passei em cima do meu risquinho, viu que cobriu? Então, se você acha que vai ter dificuldade em fazer o seu desenho, ou seja, colocar a luminosidade da sua pintura, se cobrir todo o risquinho, então vamos pintar dessa forma. A gente pinta, olha, essa parte que tá aí embaixo, deixando uma separação, tá vendo? Eu não vou preencher tudo, eu vou deixar uma separaçãozinha mostrando o lugar onde estava o risco.
Essa região aí central eu vou fazer a mesma coisa, vou deixando um pequeno espaço onde se encontra o risco, para na hora de eu vir colocar o branco, eu saber exatamente onde estava esse risquinho, que a tinta não cobriu, porque eu deixei essa pequena lacuna entre um espaço e outro de pétala. E eu vou colocar o meu branco com tranquilidade. Tá vendo? Preenchi tudo, mas ficou uns cantinhos, olha, que me mostra por onde passava o meu risquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho de preto. Vou colocar nessa região aí central da minha florzinha, puxando para cima. É a parte mais profunda dela. Precisa ficar um pouco mais escurinho mesmo. Vou fazendo esse contorninho aí, vou puxando para cima. Vá pegando bem pouquinho preto por vez, para você não acabar levando muita tinta e não ficar escuro demais isso aí, tá bom? É uma quininha de pincel suja com preto, viu? Eu vou colocar um pouquinho de preto também. Vou colocar um pouco de preto também para essa região aí embaixo. É só onde eu vou distribuindo esse toquezinho de preto. E eu vou colocar um pouquinho de preto, gente, é bem pouquinho. Você pega só uma sujeirinha no seu pincel e vai levando, tá? Não leve muita tinta para não escurecer demais isso aí. Depois você ter dificuldade em clarear tudo de novo. Olha só essa região aí em cima. Eu vou colocar também um toquezinho, que é a parte onde uma pétalazinha está em cima da outra. Tá tudo meio perdido ainda, não é? Muito escuro, mas nós vamos colocar o branco e vai suavizar nossa pintura. Vou pegar agora o branco e eu não lavei o pincel, só tirei excesso de tinta do pincel no paninho sujinho, aquele paninho velhinho, sujinho de tinta que a gente acaba tendo, né? Pra ir limpando o pincel. Eu agora tô colocando o branco, veja que eu vou colocando uma boa porção no contorno. Sabe aquele cantinho que eu deixei sem tinta, ou levemente uma flechinha, uma marquinha que me mostrasse onde estava o risco? Pronto, é ali que eu vou depositar uma boa porção de branco e vou espalhando esse branco, puxando ele para cima da minha pétala e vou puxando, deixando também riscadinho. Não vou fazer uma pintura lisinha não, viu? Olha só, vou espalhando por toda essa região e vou puxando ele para cima da pétala, deixando riscadinho. Na região central eu vou fazer do mesmo jeito, colocar a tinta e puxar bem curtinho e riscadinho. Olha, gente, eu pintei esse outro botãozinho aí do meio e vou fazer a pintura desse outro do mesmo jeito, tá? Veja que ele é diferente daquela primeira que a gente fez. Por conta de uma atualização, meu celular se desligou e eu perdi a pintura desse botãozinho aí central. Mas eu vou fazer o de baixo igual para que você entenda direitinho, viu? Do jeito que a gente fizer a pintura do de baixo, você pode estar fazendo o de cima que vai dar certinho. Esse aí de cima, eu só coloquei branco e puxei assim mais curtinho e riscadinho, tá? Só isso que eu fiz para terminar essa florzinha aí de cima. Agora, vamos pintar esse outro e eu vou pintar ele um pouco diferente. O primeiro, nós enchemos ele todinho, foi com uva, mas esse outro eu quero ele mais suave, então eu não vou encher ele inteiro com uma única cor. Eu vou começar a pintura dele, olha, colocando branco nessa parte de cima, vou colocando branco, mas eu não vou chegar até o risquinho embaixo. Vou colocar mais para essas bordas, esse branquinho, e nós vamos terminar esse pedacinho aí de cima, esse pedacinho de pétala que aparece, com o uva, o mesmo tom uva. E para essa flor, como ela é mais suave, a gente também não vai usar preto, viu? Olha só, vou fazer o contorninho aí embaixo, direitinho. Não vou nem lavar meu pincel, porque eu quero que o uva fique mais suave. Então, vou aproveitando a sujeirinha de tinta que tem nele e vou levando ele para cima do branco que eu coloquei aí, para já ir mesclando esse uva com esse branco e ir ganhando, olha,
essa tonalidade aí que parece um lilás seco, lembra um lilás seco. Essa cor mais clarinha e muito bonita, por sinal. Vamos pintando, vamos emendando direitinho. Não se preocupe em deixar riscado nesse primeiro momento, porque isso aí é o preenchimento da nossa florzinha. Não é o acabamento dela. Veja que o branco que eu coloquei, ele ficou todo rosadinho, ele ficou naquele tom mesmo de lilás seco. A parte de dentro ficou mais escurinha e a gente vai ainda escurecer um toquezinho mais essa região de profundidade. A região que precisa ser mais escuro, que no nosso primeiro botãozinho a gente colocou até mesmo um pouco de preto, não foi? Para aprofundar mais. Pronto, para esse aí a gente vai colocar um pouquinho do uva mesmo a mais. Agora, gente, vamos pintar essa outra parte aí embaixo, esse outro pedacinho de pétala. Vou começar novamente com o branco. Vou puxando ele, não vou encher toda a minha pétalazinha de branco. Veja que eu vou colocar uma certa quantidade. Se você quiser que fique mais esbranquiçada, coloque mais branco. Se você quiser que fique mais escurinha, coloque mais uva, tá bom? Agora, eu vou vir terminando isso aí com o tom uva. Observou que eu já fui direto, né? Eu não lavei o pincel, não tirei nem excesso de tinta do meu pincel. Vou fazer o contorninho direitinho. Vou puxar, espalhar essa tinta para deixar esse branco mais rosadinho. Olha só, vamos emendando direitinho. É hora da gente emendar as tintas, porque ainda não estamos fazendo o acabamento, a gente ainda não vai deixar isso aí riscado. E esse branco eu quero que ele fique um toque rosinha mesmo, não quero que ele fique o branco aparecendo forte ainda não. O branco mais forte é para nossa luminosidade, que a gente vai fazer no acabamento final. Vou escurecer um pouquinho essa curvatura aí que é muito marcada, igual na florzinha do meio, tá vendo? Tá um pouquinho mais escuro, não é? E a parte de baixo. A pintura dessa minha segunda florzinha será do mesmo jeito dessa terceira. Para que você, mesmo não tendo visto, mas você entenda direitinho como foi feito. Vou com o branco novamente, olha, dessa parte aí de cima, dessa última pétala. Vamos enchendo, vamos preenchendo bem. Enchendo mesmo, não é só colocar um pouquinho de tinta e riscar, esfumaçar. Vamos enchendo mesmo com o branco. Todo esse contorninho aí, eu vou passar o branco. Vou deixar uma boa parte para eu colocar o uva, para a gente ganhar essa tonalidade aí das outras pétalazinhas. Se tiver excesso de branco no seu pincel, você tire. Se não tiver, já pode começar a sua pintura sem precisar lavar seu pincel. Veja que eu vou me preocupando logo com esse contorno. Vamos fazendo as emendas dos tons. Vou sempre puxando esse uva para cima do branco, para que não fique o branco puro aparecendo aí. Vamos fazer esse contorninho aí direitinho. Qualquer coisa a gente dá uma arrumada no nosso acabamento final. Essa é maior. A gente precisa puxar ela para cima do branquinho, mas não precisa ir deixando riscado, não. Caso fique um pouco já riscado, não tem problema. Mas pode emendar bem nesse primeiro momento, viu? Não se preocupe com risquinhos nesse primeiro momento, não. Nós estamos trabalhando agora com o preenchimento do espaço da nossa flor. Tô aí com movimentos circulares, olha, o que ajuda a emendar mais rápido e melhor. Veja que ficou uma emenda bem lisinha. Meu pincelzinho, ele tem pelinhos mais macios, é um número 14 esse aí. Feito todo esse trabalho, agora a gente vai sim colocar as nossas luminosidades, igual essa outra aí de cima, toda riscadinha. Vamos colocar excesso de branco na parte de cima, olha. Vamos colocando aí os excessozinhos de branco, fazendo o contorninho.
Igual a gente fez lá de cima também. O branco de todas três é do mesmo jeito. Agora, a gente vai puxar esse branco, a gente puxa com o pincelzinho meio de lado, para ficar riscado. Se você puxar com o pincel na largura dele, vamos assim dizer, ele vai mais que emendar a tinta do que riscar. Se você puxar o branco demais, pegue um pouquinho mais do uva e escureça a região central, tá bom? Olha só, essa parte aí eu vou colocando branco também. Vou puxando ele, riscando e não emendando. Do mesmo jeito que a gente fez na de cima e nessa do meio. Esse outro lado é a mesma coisa. O excesso de branco fica na borda e a gente vai puxando para cima dos tons que estão aí como base, riscando. E não se preocupa de voltar lá para ir passando o pincel e passando para emendar, tá bom? Deixe riscadinho mesmo. Se você quiser que fique mais riscado, passe mais branco com o pincel de lado. Se você quiser escurecer um pouquinho mais, pegue um pouquinho mais de uva e coloque aí nessa região de sombra, as regiões mais escurinhas. Olha só que o nosso botãozinho, aí a nossa tulipazinha já apareceu bem. Agora, vamos para esses acabamentos. Vou começar o meu acabamento pintando de fora, o arabesco de fora para dentro. Por quê? Quando eu levo o meu pincelzinho, esse daí é um pincel número 2, bem cortadinho e lixado. Um pincel bem pequenininho. Eu tô pegando tinta dos dois lados, tô pegando tinta normal mesmo. Não tô preocupada em pegar tinta só de um lado dele não, uma vez que ele é pequenininho. Eu encosto esse pincel nessa região de fora do arabesco, então ele vai ficar um excesso de tinta naquele lugar. Aí eu vou puxando o meu pincel sobre o risco, sobre o desenho, e a tinta vai se acabando, ó. Aí vai ficando suave para chegar perto da flor. Pego mais tinta, se ficou muito clarinho, e volto fazendo o mesmo trabalho. O pincel com tinta eu vou colocar aí do lado de fora, vou fazendo o contorno do desenho que tá no meu tecido. Olha só. A tinta vai acabando, o risco vai ficando bem suave quando vai chegando perto da minha florzinha. Eu fiz dessa forma todos os arabescos. Agora eu peguei o azul caribe novamente e tô colocando umas batidinhas. Essas batidinhas eu vou deixar cair em cima da flor, eu vou deixar cair em cima da folha, eu vou levar para o espaço mais clarinho do meu tecido. Eu vou fazer como se fossem umas pequenas flores que tivessem por aí. E essas pequenas flores vão ganhar, olha, mais umas batidinhas com o branco como luminosidade. Essas batidinhas é outro elemento difícil de se fazer. Não é só a sombra. Tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer essas avenquinhas ou flores de batidinhas, enfim. Então, o que acontece? A gente vai precisar treinar bastante isso. O maior erro, eu diria assim, que as pessoas cometem a fazer essas batidinhas é que elas vão fazendo as batidinhas parecendo umas bolinhas em cima do tecido. Aí faz uma bolinha aqui, outra ali. Não é assim. Olha só, as minhas batidinhas têm uma ideia mais triangular. Observa a pintura aí de muita gente. Geralmente as pessoas pintam trazendo uma ideia triangular para o acabamento com essas batidinhas. A parte que encosta no desenho fica mais enlarguecida. A parte que vai se afastando vai ficando mais estreitinho, formando quase que um desenho triangular mesmo. Observe também que a parte de dentro eu estou pintando com esse azul caribe. E a parte de fora eu vou levando com batidinhas, me afastando com batidinhas. Aí ficou mais redondinho, essa região central, mas eu me afastei, olha, usando aquela ideia mais triangular. Para cima da folha, para cima da flor. Olha, vou enchendo e vou me afastando já com batidinhas.
essa região de baixo, esse cantinho mais escuro, eu fui enchendo. E depois eu fui me afastando só com batidinhas, com o uso de batidinhas. Todo esse enfeite que eu vou colocando aí em volta do meu desenho, eu tô fazendo dessa mesma forma, tá bem? Olha só. Batidinhas e batidinhas. Vou levantando o meu pincel e levando ele de volta para o meu tecido, de uma forma assim mais rápida. Eu costumo dizer que quanto mais a gente pensa para fazer essas batidinhas, mais erradas elas ficam. Então, eu não penso muito, eu só vou lá com o meu pincel com tinta e colocando essas batidinhas. Se você quiser, você pode colocar aí um centro para suas flores maiores. Olha só, uns pinguinhos. Eu tô colocando com o cabo do pincel mesmo e com amarelo limão. Você pode colocar 3, 4 pinguinhos para cada uma delas. E nessas flores em volta, essa ideia de flor que eu coloquei aí, eu vou colocar uns pinguinhos também com o mesmo amarelo. Uns toquezinhos. E só isso. Já está pronta, então, a nossa pintura. Olha só o resultado final. Para hoje é isso, pessoal. Beijos e até um próximo. Tchau!